tripinha aqui, anos 70. O Santa Cruz ele tinha vencido, né, o Pernambucano de 69, é importante dizer isso, porque ele inicia ali a sequência que vai até 73, onde o Santa Cruz vai ser pentacampeão. A maior sequência de títulos da história do Santa, que fez com que o Santa, essa década, o Náutico chegou a ser o segundo maior vencedor e o Santa Cruz passou o Náutico. O Sport tá na liderança desde a década de 20. Aí, e tendo revezamento ali, o América chegou a ser o segundo maior vencedor, aí depois vai ser o Náutico vai ser hexa, nos anos 60 vai para o segundo lugar, e agora o Santa Cruz ultrapassa o Náutico, sobretudo a partir dos anos 70, ele ganhou 7 dos 10 campeonatos. De 70 a 79, ganhou 7 dos 10 campeonatos. Esse Penta de 73 é com a base do time que vai fazer a melhor campanha da história do clube no brasileiro em 75, com gente revelada no Arruda, gente, nordestinos de outros de clubes da região, assim, e era um time da casa, assim, não é como hoje em dia, o cara pega um cara lá do interior de São Paulo, pega nada contra, só falando só característica, o cara lá vem da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, o cara que se destacou no Campeonato Catarinense, alguém lá do Campeonato, não, era realmente um time muito da região, e revelou Givanildo Oliveira, por exemplo, Nunes, que sergipano, né, Luciano Veloso, isso tudo gente que foi crescendo no Arruda e que fez parte de toda. Uns na segunda metade dessa década. Mas estou só dando exemplos de como foi o Santa Cruz desses anos, que é o Santa Cruz de James Thorpe, um milionário, né? Um cara muito rico, torcedor do Santa, que virou o Santa e transformou o Santa Cruz numa potência, e era numa potência nacional, pode falar, porque veja só, a gente está falando aqui, Fonte Nova inaugurou o Anel Superior, Castelão foi inaugurado, outros. Aí aqui, quando vem para o Recife, é o Arruda, é um estádio particular sendo inaugurado. Que até o fundo, a gente está vendo a lista dos campeões, ali o fundo era o Arruda, só com o anel inferior, cabendo com lotação assim, com uma margem de segurança menor, 80 mil pessoas, e com a margem de segurança maior, 60 mil pessoas. Pense que nessa época, ter um estádio dessa forma era como ter uma arena hoje. O Santa Cruz teve o Arruda desse tamanho, dele, em 1972, que é quando o Arruda foi inaugurado, era como se fosse o Corinthians inaugurando hoje a Neoquímica Arena. Era esse o Santa Cruz nesse momento. Então, assim, era uma potência você ter a sua casa, você não depender de nada, só gostar desse tamanho, passar a receber a seleção brasileira, passar a receber a seleção brasileira olímpica, passar a receber grandes jogos no Campeonato Brasileiro de outros times, enfim. E isso com o time tendo resultado dentro de campo e crescendo muito fora. Então, tem até matéria do Diário Pernambuco que eu já vi na época, que era um jornalismo diferente, eu não vejo muito dessa forma, mas era assim, uma potência nacional, uma coisa do tipo assim, de levantar a bola mesmo, sabe? Uma matéria que hoje é mais institucional, mas na época ser feita por um jornal. Porque era o que acontecia e o Santa Cruz fez campanhas muito boas no Campeonato Brasileiro. Mas só para terminar, só para voltar rapidamente para a questão dos estaduais, o Sport liderando com 21, o Santa com 17, Náutico com 15, o América fica com 6, ou seja, já parou lá em 44, o Torre, Trambas, Flamengo do Recife, todo mundo parou para trás. E isso vai continuar, essa lista vai continuar sendo alimentada por Sport, Santa e Náutico até o Salgueiro de 2020. Ele está aí, vai para todos os órgãos da Copa daqui, nunca vai aparecer outro clube sendo campeão sem ser Náutico, Santa Cruz e Sport. Vai ser só esses 3. Além do Penta do Santa Cruz e das outras conquistas que ele teve, como o Big Super Campeonato 76, Super Campeonato aqui no Recife é quando um time ganha um campeonato com uma final com 3 times. O Santa foi Super 57, 76 e 83, que é quando ele vira o Tri-Super, que para o Santa é um destaque do Santa. O Sport foi uma vez Super em 81 e o Náutico não foi, e o Flamengo foi Super em 1915. Dos títulos, das relevâncias de Náutico e Sport nessa lista é a seguinte: o Santa vai ser penta em 73, dominando o futebol pernambucano por completo. Por completo. Vai para 74, com o Santa Cruz tendo, ou seja, o Santa Cruz não entrou em crise, o Santa Cruz continuou tendo seu grande time, só que o Náutico também faz um grande time. E o Náutico de Jorge Mendonça, que depois vai ser um puta de um atacante lá no Guarani. Acho que Marinho Chaves também, se não me engano, que é um lateral direito potiguar. Não sei se ele estava em 74, que acho que é um jogo no Náutico pouco antes, que vai ser um dos melhores laterais da Copa 74, então acho que Marinho Chagas, posso estar enganado aqui já antes disso. Mas esse Náutico de 74, eu cortei aqui, tá travando para mim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Deu uma travada mesmo, mas agora tá tranquilo. Travou onde? Quando eu tava, só para puxar aqui. Alguém... Deu para acompanhar, Cássio. Travou só rapidinho. Travou segundos, pô.
Ok, certo, porque travou valendo. Então, partindo do Marinho Chagas para frente, aí o Náutico, o presídio Sebastião Orlando, Náutico 74, impede o Hexa do Santa Cruz. O Náutico faz a final, inclusive, é Náutico e Santa, ou seja, o Náutico foi Hexa em 68, aí logo no ano seguinte o Santa Cruz emenda uma sequência e para buscar o Hexa nos 6 anos seguintes ao Hexa do Náutico. Só que o Náutico vence a final e é a partir... O Hexa-Luxo do Náutico, ele não foi criado em 68. Ali em 68 o Náutico virou recordista, virou maior consequência, mas o Hexa-Luxo surge no momento que o Náutico defende o Hexa, quando o Náutico evita que o Santa Cruz seja Hexa. Aí a comemoração do título de 74 é que é criado um bordão pelo presidente do clube de Hexa é luxo. E assim, não tem rima, mas acho que é pelo X. Se você escrever o X, eles faz mais sentido. Tipo, Hexa é luxo não tem uma rima, mas escrito faz mais sentido e ficou pintado durante muito tempo no Náutico. Então, o título de 74 é um dos maiores títulos do Náutico, como vai ser lá para frente de 2001, onde ele evita outro Hexa e ganha no centenário, enfim. Mas esse 74 é um título emblemático pelo Náutico, porque manteve a exclusividade, foi a primeira vez que ele conseguiu fazer isso, de manter a exclusividade do seu título, além de ter batido um dos maiores times que já teve em Pernambuco. No ano seguinte, em 75, o Sport vai ganhar, depois de 12 anos. Até esse ano, era o maior jejum de títulos estaduais entre os grandes clubes do Recife. E eu vou falar de jejum na seguinte lógica, de um título para o outro. Porque é uma coisa, veja só, se o Santa foi campeão em 31, o Santa passou 16 anos para ser campeão. Se o Náutico foi campeão em 34, o Náutico passou muito mais tempo ainda para ser campeão. Só que o jejum, quando se fala, não existe o jejum de 0 para 1. Tipo, você ganhou o título inédito. O jejum é de... Mesmo você tendo disputado esses 16 anos, como foi o caso do Santa. Jejum, da forma como eu acho que todo mundo aprendeu, é entre um título e outro. E entre um título e outro, ninguém nunca tinha passado, entre os grandes, tanto tempo quanto o Sport passou. Endividado, quebrado. Aí, Jarbas Guimarães era o presidente do Sport nesse ano e foi eleito. O Sport tinha sido presidido por um militar. O Celso falou no Unicast lá. O Sport era todo enrolado, vou falar daqui a pouco. Ia fazer um estádio homenageando um presidente militar. Chegou a ter um presidente general. Ô, Cássio, rapidinho. Rodrigo, tu pode ir passando os slides, porque Cássio já passou pelo Náutico de 74, né? Já pode ir passando um pouco os slides. Aí o Sport, pronto, só para... Não, vamos voltar aqui rapidinho, só para falar rapidamente. Pronto, esse é o Náutico 74. O que foi legal dessa década foi o seguinte, consegui pegar fotos coloridas, né? A gente estava tudo preto e branco, eu fui tentando pegar já... É um padrão mais bonito que o outro, assim na minha opinião, assim. Claro que tem uma visão afetiva, não sei o quê, uma lembrança daquela coisa do passado, tipo Meia-Noite Paris, mas são bonitos, são muito bonitos esses uniformes. Esse do Náutico é muito bonito. É o Náutico campeão de 74. Bora para o próximo que eu vi. Esse é o Santa de 75. Esse uniforme do Santa, oficialmente, esse é o uniforme 3 do Santa Cruz. Porque o uniforme 1 do Santa Cruz é o tricolor, o coral, só que com faixas horizontais. A gente tem essa faixa para cá, que é assim, horizontais. Como se fosse a cobra, né? Justamente, os anéis, como se fosse anéis, né? Isso. Das cores da cobra. O padrão 2 é o branco, que tem as faixas passando no meio. A faixa preta e a faixa vermelha. Então, é o parecido com o padrão 1 do São Paulo, né? Isso. Só que a lista invertida. No caso, a do Santa Cruz é preto, porque o Santa Cruz é preto, branco e vermelho. Porque o Santa Cruz era alvinegro, era preto e branco, aí o Santa Cruz adicionou uma cor, ficou preto, branco e vermelho. Existe uma ordem das cores do Santa. O vermelho não pode tocar no preto. Está no estatuto. Por isso tem o branco no meio. Mas não é vermelho, branco e preto, é preto, branco e vermelho. E esse terceiro padrão que a gente está vendo na foto é muito bonito. É um padrão que depois o Santa Cruz vai usar, vai ganhar o Pernambucano de 95, na época da Parmalat, mas esse é o terceiro. Isso já com a Arruda. Aí você pode ver que uma parte está fechada, a outra está geral, não sei. E essa foto do Arruda que a gente está vendo agora, ela é uma foto colorida, né? Bonita. Não é colorizada, é colorida mesmo, se eu não me engano, essa foto. Tipo aquela do cartão postal que o Fred estava explicando, do Castelão. Isso é da inauguração do Arruda. Desculpa, da reabertura oficial. Por quê? Porque o Arruda já vinha, desde 65, o Arruda já vinha tido alguns jogos. Em 1970, com várias lacunas de arquibancada, já tinha tido uma final do Pernambucano com 20 mil pessoas, o Santa Cruz foi campeão. Mas as obras continuaram. Mas em 72, a obra foi finalizada. Essa foto que a gente está vendo, esse é o projeto original do Arruda. O Arruda hoje tem um anel superior. O projeto era esse. E se você reparar,
o anel inferior, ele não é uniforme. Pode ver que atrás das barras, a arquibancada é um pouco menor do que ali nas sociais. Tem a parte das cadeiras, né? Tem a parte das sociais e a parte das cadeiras. Como se fosse uma onda, né, maestro? Isso. E a arquibancada do outro lado do campo, que a gente está vendo ela de costas, ela é muito mais alta do que a arquibancada da outra lateral, da lateral das sociais. A arquibancada da lateral de cá, ela é muito maior do que a outra lateral. Quando foi ampliado no Arruda, parte dessa arquibancada ela acabou ficando em desuso por causa das pilastras do anel superior, porque o anel superior, essa arquibancada é tão grande que as pilastras do anel superior elas ficaram dentro da arquibancada. Elas não estão fora. Tipo, não é uma estrutura fora botando a arquibancada assim, é uma estrutura que passa dentro da arquibancada. Mas essa é a visão original do Arruda, e quando for ter ampliação, essas duas partes atrás da barra que estão menores, elas ficaram uniformes, elas ficaram do mesmo tamanho das sociais, a galera vai corrigir isso aí. Mas isso é o Arruda original, desenhado por Reginaldo, criado por Reginaldo Esteves, que depois também vai desenhar a ampliação, e que tinha 80 mil, capacidade para 80 mil pessoas, que quando isso foi no dia entre 60 e 80 mil, por quê? Isso saiu no jornal, era mais ou menos assim, escrito no jornal mesmo, 60 mil com segurança e 80 mil com menos segurança. Surreal, né? Mas assim, cabe, com menos segurança, mas o Arruda tinha oficialmente duas capacidades, entre 60 mil com segurança e 80 mil, que é o público que se imagina que foi da Parece aqueles passeios de Natal, né? Com emoção ou sem emoção. Né? Mas o sem emoção só usou... Com emoção ou sem emoção, mas não é a emoção dentro de campo, é a emoção na arquibancada. Pode ou não dar merda. E nunca foi usada a versão, oficialmente, nunca foi usada a versão com emoção. O maior público do Arruda, nesse tamanho, se eu não me engano, foi de 66 mil pessoas, ou seja, a parte um pouquinho acima da faixa que cabia. O primeiro jogo, que foi um amistoso, Santa Cruz e Flamengo, deu 62 mil pessoas, e os relatos já era de superlotação. Era tipo, controle diferente, como o Pedro falou da Fonte Nova. Anunciaram 90 mil, mas alguém diz que tinha 130 mil. É a mesma coisa, né? Anunciaram 62 mil e olha só, tinha 80. E já foi com problemas. E o jogo foi 0-0, esse amistoso. Pronto. A gente agora, duas fotos do Santos. O Santos usou muito, né? Esse uniforme coral vertical foi o uniforme desse ano aí. Essa foto à esquerda são dois jogos onde o Santa Cruz vence fora de casa no Campeonato Brasileiro de 75. À esquerda venceu o Palmeiras no Parque Antártica, o estádio antigo, né, antes do Allianz Parque, e por 3-2. Isso já na fase final, o campeonato andando. Né? E à direita, que a gente está vendo o Ramon, que foi artilheiro do Brasileiro de 73. Veja o que era o Santa Cruz. Santa Cruz teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 73 e o artilheiro continuou do Santa. Tipo, o artilheiro não foi jogar no Flamengo, o artilheiro não foi jogar no Corinthians, o artilheiro não foi jogar no exterior. O artilheiro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão continuou jogando no Santa Cruz, porque o Santa Cruz tinha dinheiro para manter o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que Ramon... SAF. Ramon, seu atacante do Santos 75, diz muito, sendo artilheiro de 73, fazendo 21 gols. Não foi nem artilharia um pouco, foi 21 gols, que inclusive continua sendo o recorde do nordestino na primeira divisão. É o maior número de gols que um jogador atuando por um clube do Nordeste fez na primeira divisão, é Ramon em 73. E ele continuou sendo jogador do Santos. Aí em 75, esse jogo, que é a vitória sobre o Flamengo por 3-1, é a última rodada da chave e que calhou de ser um confronto direto. A vaga podia não ter sido, podia estar assim, só o Santa tinha chance de classificar, mas acabou sendo, foi mais ou menos Ituano e Vasco. Tipo, na última rodada bateu de ser, vai ter um jogo e o jogo está valendo entre os dois ali, um confronto direto. Foi exatamente o que aconteceu com Santa Cruz e Flamengo. E o Santa Cruz tinha ganhado do Flamengo no Maracanã. 70 mil pessoas do Maracanã, valendo uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro, ou seja, entre os 4 melhores. O Flamengo nunca tinha chegado na semifinal. Até aí, o melhor resultado nacional do Flamengo tinha sido vice da Taça Brasil, se não me engano, ou 64 ou 65, tinha sido vice da Taça Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo só vai ter destaque mesmo nos anos 80. Até aí, o Flamengo não era nem semifinalista. O rival, o Vasco, era o atual campeão brasileiro, ganhou 74. O Fluminense tinha vencido o Robertão brasileiro também em 70. O Botafogo tinha vencido a Taça Brasil de 68. E só o Flamengo não tinha o título nacional. Ou seja, havia uma pressão para que o Flamengo também fosse campeão nacional. E o Santa Cruz foi lá dentro, ganhou de 3-1. Esse jogo, inclusive, tem no gol grande momento do futebol. Essa vitória, até porque é muito o gol grande momento.
Não. É o Gol Grande Momento de Futebol? Não, desculpa. Canal 100. Tem sobre esse jogo, até que era quase tudo gravado no Rio, e tem essa vitória do Santa lá. Então, essa vitória, que a gente já fez, lembra quando no meio da pandemia, quando a gente fez as maiores vitórias do Nordeste, a gente estava sem futebol, a gente foi fazendo programas diferentes. Essa é esse jogo da direita, dessa foto da direita, é uma das maiores vitórias da história do futebol do Nordeste. O Santa Cruz foi no Maracanã, fez 3 anos no Flamengo, ele não, Flamengo se classificou pela primeira vez no campeonato no formato de 71 para frente. Foi a primeira vez que o clube do Nordeste ficou entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, e como Felipe Pessoa está falando. Essa aí é a maior vitória da história do Santa Cruz Futebol Clube, contexto gigante. Possivelmente é a maior vitória da história do Santa Cruz. Possivelmente é a maior vitória da história do Santa Cruz, é esse jogo contra o Flamengo. Para completar as fotos coloridas, né? Eu não achei o Sport posado de 75 colorido, mas achei essa foto que eu acho ela fantástica. Eu não sou nem muito fã dessa meia que emula o uniforme, não, mas a foto tá toda muito, muito boa, né? O time entrando em campo, o colorido, o número já amarelo, porque tinha época que o número era branco, eu achava horrível. O número do Sport é amarelo. E tá em primeiro plano aqui da Maravilha. Em 75, quando foi na hora que o Fred chamou as imagens, eu estava falando de Arbas Guimarães, a seca do Sport era tão grande... Ele deixou um gato no lugar dele, ou é impressão minha? Ele o quê? Fred deixou um gato no lugar dele, ou é impressão minha? Não, apareceu. Tá aí. Aí esse time de 75, o jejum do Sport era muito grande, a crise do início dos anos 70. Daqui a pouco eu vou contar um caos surreal, mas é real. E o Sport investiu muito para fazer esse time. O que é muito louco, que em 75... o Campeonato Brasileiro, naquela época, tinha, sei lá, 50, 60 times, ia tendo as fases de grupo. A fase final do Brasileiro de 75 teve Sport, Náutico e Santa. Os 3 ficaram entre os 16 melhores. E o Santa Cruz ele avança nessa última fase e chega à semifinal. Mas, assim, isso foi matéria da placar da época. Tem a matéria que era futebol, inclusive eu acho que é essa foto. Essa foto tem a do Sport e tem a do Náutico do Santa também, que foi assim, o futebol pernambucano colocando os seus 3 grandes na fase final do Campeonato Brasileiro, que mostra como era o nível. Por isso que não era aperreio. Por isso que eu estava falando, nessa época não era aperreio, era um nível diferente. E o que era Dadá Maravilha aí? Dadá Maravilha o aperreio era por objetivos diferentes, né, mestre? Exatamente, por coisas maiores. Dadá Maravilha, campeão mundial com a seleção, como reserva, mas campeão mundial da seleção em 1970, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 71, joga no Sport em 75 e vai do Sport para o Internacional e vira artilheiro do Brasileiro pelo Internacional. Quando o Sport contrata Dadá era assim, não era aquele jogador que está acabando a carreira, não, era um cara novo. Dadá era novo em 71 e a gente está em 75. Essa contratação foi a contratação mais cara do Sport em muito tempo, assim, de gente só acreditar que ela aconteceu quando o cara estreou. Então, o Sport contratou Assis Paraíba, contratou Luciano Veloso, que era um destaque do Santa, que inclusive é considerado uma coisa aqui da cultura do futebol pernambucano chamado o craque ressaca. O que é o craque ressaca? O craque ressaca era um reforço que era anunciado quando o carnaval acabava. Nas quartas, não faço a menor ideia porque alguém seguraria uma contratação, mas acabou virando um costume. Tá tendo carnaval, terça-feira gorda, sábado Zé Pereira, terça-feira gorda, quarta-feira de cinza acaba, né? Algumas pessoas começam a trabalhar, um ou outro maluco tá lá no carnaval. Aí na quarta-feira de cinzas, onde se voltava até cobertura esportiva, que nos outros dias nem tinha, estava todo no carnaval, algum clube anunciava um reforço, e era considerado o craque ressaca. E foi Luciano Veloso, que era do Santa, e foi no Diário de Pernambuco, foi até me esqueci o nome. Amauri? Não, né? Amauri Veloso, que era repórter do Diário de Pernambuco, ele deu esse furo jornalístico, porque foi o seguinte, ele já nessa véspera, para sair o dia, voltar à cobertura esportiva depois do carnaval, ele foi lá no esporte, os setores do esporte, foi lá no esporte, e viu o Luciano Veloso chegando no esporte. O cara, por quê? Não faz o menor sentido. Apurou aqui, tem uma fonte aqui, tal, conseguiu as informações, cravou, disse, Luciano Veloso está trocando, Luciano Veloso, que era um puta do nome de Santa Cruz, ele está trocando o Santa pelo esporte. Disse, meu irmão, dá um negócio desse, não foi verdade? Pode colocar. Foi a notícia do seguinte, o craque ressaca na ilha. Luciano Veloso, a maravilha da ilha, porque Luciano Veloso era Luciano Maravilha, né? Luciano Veloso, a maravilha do Arruda. Ele era conhecido assim, virou a maravilha da ilha.
E foi uma mudança que sacudiu muito o futebol pernambucano. E o Sport venceu o campeonato com o slogan, era Sport 20 vezes campeão. Foi o 20º título, numa final conturbadíssima contra o Náutico. O Sport tinha muita vantagem, poderia perder uns 3 jogos seguidos do Náutico, que ainda ganharia, se empatasse o quarto, ainda seria o campeão. Mas a arbitragem foi bem polêmica, o Sport foi campeão dentro dos aflitos e quebrou esse jejum. Mesmo para você, inclusive, quando eu estou falando isso, eu estou até lembrando do debate ontem do Fortaleza do G4. O maior título do Santa Cruz, em 75, o Santa Cruz não ganhou o campeão pernambucano. Mas nenhum torcedor do Santa sente a falta de não ter sido campeão pernambucano. O 75 é o maior ano do Santa porque ele foi 4º lugar na primeira divisão. Eu até lembrei até daquele debate ontem. Mas, enfim, o Santa foi 4º lugar no Brasileiro e o Sport ganhou esse pernambucano e acabou o jejum. E uma outra coisa do Dadá. Ele fica até o início de 76, que depois ele sai, vai para o Internacional e vira artilheiro do Brasileiro de 76 no Internacional. Ele fez 10 gols num jogo contra o Santo Amaro. Sport 14-0 no Santo Amaro, e 10 gols da Dadá, que até hoje acho que é o recorde brasileiro. Alguns historiadores já acharam alguns registros de alguns outros jogadores que fizeram 10 gols por aí, mas ninguém nunca fez 11, até onde eu sei. Então, continua sendo recorde brasileiro. Detalhe, Cássio, que Dadá, ele acabaria vindo para o Bahia depois, na década de 80 também, e ele também é um recordista de mais gols em uma partida pelo Bahia. A partida contra o 7 de setembro de Garanhuns. Garanhuns, né? O 7 de setembro. Foi 7 de setembro daqui, foi apanhar aí em Salvador de graça, do nada. Foi lá, na inauguração do estádio, inclusive. Porra, foi. Deve ter sido 82, o estádio foi inaugurado em 82, eu acho. Pronto, então foi 82. E Dadá fez 6 gols. E é o recorde na história do Bahia, assim. Ninguém nunca fez mais de 6 gols num jogo pelo Bahia. Tem um outro cara, se eu não me engano, Vareta. Mas tipo, 7, ninguém nunca fez 7. Ninguém nunca fez 7 gols pelo Bahia. Não. Haaland fez, quando surgiu na Dinamarca, 9, né? Lá no, acho que sub-20, sub-17, coisa assim. Foto da ilha, uma foto raríssima, colorida da ilha na época, e é uma coisa que a gente estava vendo lá na enchente, né? Não tem o tobogã atrás, tem as curvas, ou seja, as curvas elas sempre existiram, mas aí depois é que você cresceu a arquibancada a arquibancada que a gente está vendo lá na frente é onde fica a torcida organizada do esporte. Você pode ver até aquele que parece um ginásio, mas não é um ginásio, é um salão de festas. O Saputi à direita, né, a árvore, mas aquele, só para deixar para a galera que parece um ginásio aqui, não é um ginásio. A sede do clube, ali é um salão de festas, onde tem eventos, shows, comemorar título, mas não é um ginásio. Essa foto aqui, entrar rapidamente, esse é o primeiro... É meio surreal isso. Esse é o primeiro jogo da história do Campeonato Brasileiro, tanto do Sport quanto do Flamengo. A primeira rodada de 71 foi o Sport Flamengo. E o jogo foi na Ilha do Retiro, o Sport ganhou de 1-0. E o que é curioso na época, quem está jogando de branco é o Sport. Porque isso. Nessa época, era comum... Era uma cortesia, né, maestro? É uma cortesia o visitante jogar com o time principal. Agora, repare no uniforme do Sport. Repare no uniforme. Veja se você acha alguma coisa diferente nele. Sport tricolor? Porra, veja só. O Sport tentou lançar esse uniforme em 99. Chegou a tentar... Lançou lançou esse uniforme em 99. Foi a única vez, que eu me lembro, a única vez que de uma linha oficial, já na era moderna, que lançou e o uniforme foi recolhido. Pouquíssimas pessoas compraram. Porque isso em 71, por algum motivo, ninguém achou estranho. Mas em 99, quando lançou a camisa, a galera disse, o Sport tá lançando a camisa do Santa Cruz mesmo, eu tô ficando doido mesmo. Porque era na época onde o Santa jogava mais de branco. Em 99, o Santa Cruz jogava menos com camisa coral. O Santa Cruz já jogava mais com esse tipo de uniforme. Então, cabia menos ainda. Mas, enfim, era um uniforme que rememorava um uniforme que o Sport já tinha tido, mas que hoje não faz o menor sentido. Envelheceu mal, né, maestro? Muito mal. Isso é um print de imagem da Rede Globo. Parece um argentino, né? Esse cara do Náutico aí. Altão pra cara, muito mais alto do que os outros jogadores. Isso aí é no Arruda, esse jogo. Isso é a final do Pernambucano de 77. Inclusive, dá para ver pela foto ali na direita de colocar que o tamanho da arquibancada do Santa Cruz era muito maior. Veja como ela vai subindo ali. A arquibancada lá do campo que eu estava falando que era maior do que a do outro lado. Esse jogo, a galera colocou no regulamento, a gente estava até falando antes de off começar esse programa, que quando vai chegar na Copa, de não ter pênaltis ainda, vai surgir disputa de pênaltis, era critérios e tal. Então, não tinha no Pernambucano ainda nessa época, a galera não botou decisão de pênalti. Já existia pênalti, mas não colocaram. A galera criou o regulamento nessa final que era assim. Só vai acabar. Náutico e Sport decidiram o Pernambucano de 77. O jogo foi no Arruda, Estádio Santa. A final só vai acabar se alguém ganhar.
Porra, aí beleza, é o normal, né? Alguém tem que ganhar. Mas e se o cara empatar o tempo normal, empatar a prorrogação, empatar a segunda prorrogação, empatar a terceira prorrogação? Não previa nada. O regulamento simplesmente não dizia, ó, joga amanhã, joga de novo. O regulamento dizia que o jogo só acaba se alguém vencer. Aí esse jogo acabou. Aí em algum momento vira morte súbita. Em algum momento quem fizer o gol acaba. Aí Mauro vai fazer o gol do Sport no minuto 148, pô. Os caras jogaram 148 minutos para esse Pernambucano acabar. Isso é uma bizarrice. É um negócio assim de Pernambuco, assim que o cara coloca um regulamento, é bizarro. Agora, isso é falta de VDM. Falta alguém dizer, bicho, e se for empate? Não, pô, alguém vai fazer um gol. Pronto, não fizeram. Não fizeram no 90, não fizeram nos 30. Com creme de queijo, né? Porque a prorrogação é 30. Jogaram 30, não fizeram. Aí depois prorrogações de 15 e 15. Jogaram a primeira, deu 135, não fizeram. Estava acabando a quarta prorrogação de mais 15. Estava no 13º minuto da quarta prorrogação. A turma tá dizendo aí que é Fred. Parece muito. Mas enfim. Essa final... Eu não tenho outros detalhes do Pernambucano, é só mais por isso. Aqui entra um pouco da Copa do Mundo. A gente está na semana onde a seleção brasileira foi confirmada a convocação de 26 jogadores para a Copa de 2022. E a gente está vendo o Nunes com a camisa da seleção brasileira no aeroporto dos Guararapes embarcando para o Rio. E ali na fotinha menor ele jogando no Santa Cruz. O Santa Cruz de 78 foi 5º lugar no Brasileiro. Foi quarto em 74. Em 78 é 5º, sendo eliminado nas quartas no campeonato onde o Santa Cruz passou 28 jogos sem perder na primeira divisão. Parece que a gente está falando de outra coisa, né? O Santa Cruz ficou 28 jogos sem perder um jogo na primeira divisão. É a segunda maior invencibilidade de todos os tempos no Campeonato Brasileiro. Só é menor do que a do Botafogo. O Botafogo acho que foi 42, é uma cavalice também. É a segunda maior de todos os tempos, é do Santa. E a gente está vendo o Nunes com uniforme na seleção brasileira porque ele tinha sido convocado, fez 7 gols, ele fez 7 gols em 11 jogos pelo Brasil, e o desempenho foi tão bom, 7 gols em 11 jogos, que Nunes foi convocado para a Copa do Mundo da Argentina. Nado tinha sido pré-convocado na Copa de 66 na lista de 44 nomes. É tipo essa pré-lista que nem foi divulgada, que foi até dito, ó, o Brasil tem uma lista de 55 nomes, mas não foi, pelo menos a do Brasil, não foi divulgada. Alguns repórteres apuraram alguns nomes que estariam nessa pré-lista, mas não foi divulgada. Em 66 foi. São 44 pré-convocados e nada do Náutico. Gabigol estava nessa de 55, porque se não tiver, meu amigo, ia ser um chororô, velho. Não sei. Aí Nado em 66, Tava. Ele estava nesse... Aí o Fred tá dizendo que estava. E Nado estava nessas 44, mas na lista final não estava. Nunes estava na final. Na lista final. Foi a primeira, até hoje, a única vez que alguém atuando no Nordeste foi convocado na lista final para a Copa do Mundo. Agora, por uma infelicidade gigantesca e 10 centavos de fuleiragem, dizem 10 centavos de fuleiragem também, ele acabou cortado. Ele se machucou e a comissão técnica na época, assim, pelo menos os relatos falam, sentenciaram muito rapidamente que a recuperação não seria suficiente para a disputa na Argentina. Aí Nunes foi cortado e quem foi Roberto Dinamite. Meu irmão, veja só, quem estava de fora para Nunes seja a seleção brasileira. A seleção brasileira com Nunes ficando de fora Roberto Dinamite, pô, que era campeão brasileiro pelo Vasco em 74 e até hoje o maior goleador da primeira divisão, 190 gols na Série A. Aí essa lesão de Nunes foi dita que ele não ficaria bom a tempo e ele acabou sendo cortado. Foi uma lamentação muito grande aqui no Recife, porque, porra, era um negócio espetacular, velho. Mas, enfim, ele chegou a fazer parte de todo o processo, mas rolou isso aí. Tratando, obviamente, que ele se machucou de fato, mas que a recuperação, a galera foi talvez muito dura. Quem reclama disso também é o próprio Romário, né? Romário, em 2002, quando ele fica de fora, ele diz que durante a Copa ele ficaria bom, mas... Isso que jogou, né, ainda. 2002 não, 98. Que ele foi cortado em 98, que ele ficaria bom durante a Copa de 98. Se eu não me engano, ele volta a jogar ainda com a Copa do Mundo em andamento. Isso, até para mostrar, inclusive, que tinha condições. Isso. Essa aqui é só um registro do jornal, porque com a construção do Arruda, a Ilha do Retiro fica na história. Assim, eu tinha recebido o jogo 69, a partir daí, até construírem a Arena Pernambuco, e vai ser inaugurado lá em 2013, o Arruda passa a ser a casa da seleção brasileira em Pernambuco, se não me engano, com 11 ou 12 jogos. E o primeiro quase todos os jogos oficiais, ou seja, seleção contra seleção. O único que não foi oficial foi justamente o primeiro, em 78, que foi Brasil contra a seleção de Pernambuco. Empate em 0-0. As seleções estaduais não eram seleções
de jogadores nascidos no estado. Eram seleções de jogadores que jogavam no estado. Ou seja, a seleção de Pernambucano poderia ter alguém de Camarões, se um camaronês jogasse no Náutico, por exemplo. Mas, só para dizer, as seleções estaduais, a seleção brasileira, obviamente, brasileira, mas a seleção de Pernambuco era de jogadores atuando em Pernambuco.